Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de encorajamento, de fé e inspiração para que você conheça a Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Os Atributos de Deus. Semana passada, no episódio 27, falamos sobre laços de amor. Se você ainda não assistiu, não deixe de assistir. Hoje mudaremos um pouco e iremos para o atributo soberania. Então, o tema de hoje é súditos do Deus soberano. Então, bora lá. Todos sabemos que Deus é único, é todo-poderoso, Ele pode tudo, sabe tudo e está sempre presente. É onipotente, onisciente e onipresente. Mas hoje eu quero explorar melhor a amplitude de sua eterna soberania e vou procurar fazê-lo em 20 minutos, o que por si só já é um grande desafio. Bom, o que é soberano? Soberano é aquele que possui a máxima autoridade e o máximo poder. Deus é soberano sobre a criação e diz a palavra que ele é mantenedor de todo o universo criado por ele mesmo. Seu poder é sem medida. Com a sua palavra e apenas com ela, ele criou tudo o que existe na terra e nos céus. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Ele é glorioso, majestoso, magnífico, fonte de toda a energia. Só pensar nos sóis que ele já fez em todas as galáxias. Diz o Salmo 147 que ele conhece todas as estrelas pelo nome. Provérbios capítulo 8, verso 29, diz a palavra que ele determinou os limites do mar para que não avance além da sua ordem. E quando ele demarcou os limites, os alicerces da terra. Jeremias 5:22 também fala sobre o mar. Fala, acaso não me temeriam? Eu, o Senhor, pus a areia como limite do mar, limite permanente que as águas não devem atravessar. Ou seja, só atravessam quando ele quer. Ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapassa os limites que estabeleci. Ou seja, Deus ordenou, Deus é soberano. Ele é soberano sobre os céus dos céus. Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 2, diz que ele é exaltado por criaturas celestiais que nós nem fazemos ideia, mas que são magníficas em poder e glória. E eu vou ler aqui esse texto que eu gosto muito. E no mesmo instante, diz a palavra, fui tomado pelo Espírito, João foi tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu, e alguém sentado sobre ele. Aquele que está sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com um brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 outros tronos, nos quais estavam assentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. Ele vai descrevendo estes seres terríveis, magníficos em poder. Dia e noite, continua a palavra, repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e o adoram. Aquele que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e se rendem e dizem: Tu és digno, ó Senhor, e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Meu Jesus amado, que poder que o Senhor tem, que poder o nosso Deus tem, como Ele é soberano sobre a terra, sobre as civilizações, sobre todas as eras. Todo louvor é devido a Ele, proveniente de todas as coisas e pessoas. Se lá no céu é assim, aqui na terra não é diferente. Por Ele ser um Deus único e único digno de receber elogios, reconhecimento,
admiração, exaltação, louvor, glória, adoração e obediência. O único digno de ser adorado. Eu me uno com estes seres celestiais e este coro de louvor para também adorá-lo como criatura, como filho. Lá no Salmo 148, a palavra de Deus traz um texto muito interessante. Diz assim: louvado seja o Senhor. Louve ao Senhor desde os céus. Louve-no desde as alturas. Louve-no todos os seus anjos. Louve-no todos os exércitos celestiais. Louve-no o sol e lua. Louve-no todas as estrelas brilhantes. Louvem-no altos céus. Louvem-no vapores acima das nuvens. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Ele as pôs em seu lugar para todo sempre. Seu decreto jamais será revogado. Louvem o Senhor desde a terra. Agora ele fala aqui de baixo. Vocês, criaturas das profundezas do oceano, fogo e granizo, neve e nuvens, ventos tempestuosos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra, rapazes e moças, idosos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é seu nome. Sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força a seu povo e honra aos seus fiéis. Louvado seja o Senhor. Que tremendo, queridos. O nosso Senhor, ele não só é digno, mas ele merece o nosso louvor, o nosso reconhecimento, a nossa adoração, os nossos elogios, a nossa prostração, nossa rendição para com ele. Eu não sei bem como é que os montes e as árvores o louvam, mas eu me uno aos pássaros para agradecer pelo pão de Deus que ele nos concede e nos alimenta todos os dias. Aliás, ele se mostrou soberano sobre toda a natureza, falando dela. Quando o Senhor Jesus veio aqui, o seu poder multiplicou matéria. Ele multiplicou pães e peixes. Ele é soberano sobre tudo isso. Andou sobre as águas, comandou vento e mar. Ele tem poder e autoridade sobre enfermidades e para restaurar saúde. Ele exerceu poder sobre a lepra, sobre membros atrofiados, trouxe voz para o mudo, curou surdez, abriu os olhos dos cegos, estancou a hemorragia crônica e assim por diante. Ele é soberano sobre a vida e sobre a morte, e pelo seu poder faz reviver. Ele ordenou vida para aquela filhinha do Jairo, ou para o filho da viúva de Naim, ou quando ele ordenou para que Lázaro saísse fora daquele túmulo. Ele é o Senhor sobre os sentimentos, sobre os traumas, sobre as machucaduras e cicatrizes dos nossos corações. E, portanto, ele é capaz de trazer alívio e refrigério. Tanto que ele diz assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Diz a palavra que ele conhece o pensamento e as intenções dos corações. Antes de uma palavra ser proferida, diz o Salmo 139, o Senhor já sabe. Por ser soberano e deter conhecimento verdadeiro, preste atenção, sobre os pensamentos e as intenções dos corações, ele é o único apto a julgar com justiça e inquestionavelmente condenar ou absolver e perdoar. Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo para prestarmos conta de nossos atos e intenções, conforme lemos a semana passada. Ele é rei, ele é senhor, sua autoridade é total e absoluta. Aqui na terra, quando ele andou, um dia ele encontrou um cobrador de impostos e diz: Mateus, chamado Mateus, disse: Mateus, segue-me. Aos seus discípulos: segue-me. Uma palavra do Senhor, um olhar, simplesmente um inclinar de ouvidos muda todas as situações. O seu poder é muito maior do que nós imaginamos e até do que nós cremos. O Senhor é o único capaz de conferir paz aos corações, alegria, júbilo reais, trocar trapos de lamento, diz a palavra, por vestes de louvor. O Senhor é soberano sobre o mundo espiritual. A palavra afirma que o próprio Satanás e os seus demônios o obedecem e têm ou não permissão de agir, e esta autoridade
é compartilhada com os seus filhos, conosco. Nós temos, em nome de Jesus, autoridade sobre as hostes espirituais das trevas, no nome dele. Discípulos, pescadores e indoutos com autoridade sobre espírito imundos, é o que eles falaram. Os demônios se nos submetem. E o Senhor Jesus Cristo falou, olha, não se alegrem tanto por isso, mas se alegrem antes, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Existe um caso que eu li num livro de uma mocinha, esse cara, né, na verdade, quem escreveu o livro, era um sacerdote de Satanás, e ele tinha muito poder, ele foi fazendo sacrifícios e coisas horríveis, é um livro horrível, né? Mas fica bom quando ele conhece uma moça que ele tinha todas as mulheres que ele quisesse, ele fazia um sacrifício lá, e um dia ele cismou com uma mocinha, só que quando ele chegou perto da mocinha, ele não sabe o que aconteceu, que ele perdeu os sentidos. Aí, de novo, ele tentou perder os sentidos. Aí, ele foi lá na encruzilhada, lá ver o que está acontecendo, e aí as entidades disseram, olha, dessa não dá para chegar perto, porque ela tem comunhão e ela acorda às madrugadas para orar. Irmãos queridos, meus amigos, se nós tivermos comunhão e intimidade com o Deus soberano, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Claro que sim, passaremos tribulações, se o Senhor permite, para que a nossa fé seja provada e ganhe corpo, ganhe musculatura. Mas o Senhor é conosco contra toda a entidade maligna, em nome de Jesus. Continuando, Cristo é a imagem do Deus invisível e o Deus soberano encarnado. Está lá em Colossenses capítulo 1, verso 16. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes, autoridades deste mundo e do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Vejam o tamanho e a amplitude da soberania do nosso Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu isto da parte do Pai. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Está lá em Mateus 28, o Senhor Jesus Cristo dizendo, ele recebeu do Pai. Por isso lá Filipenses diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o soberano Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor Jesus Cristo. O seu Cristo, o seu Messias bendito que ele enviou para morrer por nós, entregar a sua vida e ressuscitar por nós. Por isso, só ele é digno de receber a nossa adoração. Não adore ninguém, somente o Senhor. Majestoso em palavras e obras, supremo bem e o amor verdadeiro. Os seus feitos são maravilhosos, os seus testemunhos verdadeiros. Deus da glória, que opera maravilhas e se mostra magnífico. Provamos um pouco dessa glória quando nós o buscamos no secreto, no segredo, e o Senhor se manifesta de maneira tal que nós sentimos a sua presença e aquilo preenche o nosso coração. Ou quando nós estamos juntos, essa semana nos reunimos, e quando Deus se manifesta nestas reuniões, porque onde há 2 ou 3, Deus está ali, né? O Senhor Jesus está ali conosco, e ali há um espírito de reconhecimento, de gratidão e de louvor. Parece que a terra vai tremer. Eu tive uma experiência muito maravilhosa há uns anos, boas décadas atrás. Nós estávamos formando uma igreja, nós estávamos orando, pedindo a Deus. E uma noite a gente se reuniu para tocar umas músicas e participarmos de um louvor e uma adoração. E Deus se manifestou e nós passamos a noite ali louvando de tal maneira que quando eu me dei por mim, eu estava abraçado com meu amigo, meu querido Elias Oliveira. Nós estávamos abraçados de joelhos, chorando, o Senhor nos visitando. Que madrugada de oração e de adoração, que tremendo foi a manifestação do Senhor, a soberania de Deus ali se manifestando e selando aquilo que Ele queria para as nossas vidas naquele momento. A palavra de Deus diz que se tudo o que Ele fez, Senhor Jesus, aqui nessa terra fosse registrado, diz o autor, o mundo inteiro não comportaria os livros escritos sobre os seus feitos. Uau! Ufa! Tudo isto é atributo da soberania
Deus é soberano sobre tempos e estações. Deus eterno, Deus de gerações, Deus do presente, Deus da eternidade, Deus que esteve presente em todo o tempo. Porque Ele detém a autoridade sobre tempos e estações, você e eu temos a chance de definir o nosso destino eterno ao reconhecê-lo ou rejeitá-lo hoje, aqui e agora. Ele nos colocou debaixo do tempo desse limitador chamado tempo, todos nós vamos partir, né? Para nós, então, sermos contados com os que voluntária e deliberadamente reconhecem em Deus e no seu Cristo a soberania e o senhorio sobre cada um de nós. Você quer isso para a sua vida? Meu querido, saiba que agora é o tempo da nossa decisão. Não vai ser no futuro, não vai ser no porvir. É agora, quando nós temos que nos decidir, de olhar para tudo que está ao nosso redor, de tudo isso que eu falei, e reconhecer as suas boas mãos atrás de tudo isso e todo o seu cuidado e carinho ao mostrar o seu plano de salvação celestial para cada um de nós. E hoje Ele está manifestando mais uma vez esta soberania e te entregando para você, no seu livre-arbítrio, o poder de decidir para o bem ou para o mal, que você possa seguir ou não ao Senhor e que você possa segui-lo sim de verdade, de coração, como Ele disse, em espírito e de verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor é um Deus tão grandioso, Pai. Em poucas palavras eu procurei expressar a tua soberania, mas é muito mais do que isso, Senhor. Tu és o Senhor sobre tudo e todos eternamente, céus e terra, todas as criaturas. Senhor, que Deus é como o Senhor, não há outro. O Senhor é único e porque o Senhor é único, a minha vida eu entrego a Ti voluntariamente, Senhor. De coração inteiro, Senhor. Eu quero entregar as minhas potências, a minha inteligência, a minha memória, meu coração, as minhas forças, os meus bens, tudo que sou, tudo que eu tenho, minha família, minha casa, a obra das minhas mãos. Senhor, que as minhas palavras te honrem, Senhor, que eu seja um filho que agrade o teu coração, porque o Senhor é digno disso. E isto é louvor, Senhor. Quando nós, não só com as nossas palavras, mas com tudo que nós somos e temos, nós então reconhecemos e entregamos esse louvor verdadeiro para a tua glória. Que assim seja, que todos os que estão me assistindo agora, queridos irmãozinhos e irmãzinhas, possam, Senhor, receber de Ti esta porção nos seus corações, essa porção de fé, que destrave, Senhor, que abra, que descortine essa dimensão espiritual para que eles possam ser felizes, Senhor, seguindo a Ti agora e herdando, Senhor, o Teu reino para o futuro. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa palavra que Deus preparou para você e que Deus possa falar no seu coração ao longo desta semana. Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu caminho, sua entrada, a sua saída, aonde você for, que você seja um testemunho vivo dessa soberania do nosso Deus. E você, se curtiu, põe aí um curto, né? Se você quiser se inscrever no nosso canal, se inscreva aí porque é bom e aí você vai receber uma mensagem toda semana para edificar o seu coração, para que você continue a conhecer a esse Deus maravilhoso e soberano. Em nome de Jesus. Amém.